últimas informações diretamente do local. Mike, bom dia. Bom dia. Tanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, quanto o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, estão agora reivindicando vitória neste primeiro dia completo em que o cessar-fogo parece estar sendo mantido. Agora, você acabou de ouvir o presidente Trump dizendo que o programa nuclear iraniano foi atrasado, foi devastado, foi obliterado, parafraseando um pouco as palavras dele. Mas o relato contrário ao qual eles estão se referindo, nós obtivemos essa informação através da agência de notícias Reuters, citando a autoridade de inteligência dos Estados Unidos dizendo que o programa nuclear iraniano foi atrasado por alguns meses, não anos. Ainda assim, à luz disso, você tem o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reivindicando vitória, dizendo que duas ameaças existenciais ao Estado judeu foram removidas. O programa nuclear iraniano e, ele afirma que eles dizimaram, o arsenal de mísseis balísticos que pertencia ao Irã. Aqui está o primeiro-ministro. Cidadãos de Israel, em seu nome, agradeço ao meu amigo, o presidente Trump, e aos Estados Unidos por sua participação na defesa de Israel e na remoção da ameaça nuclear iraniana. A participação dos Estados Unidos na campanha, não apenas de forma organizacional, mas também ofensiva, é um evento histórico. Agora, a guerra em Gaza continua e Israel sofreu um revés lá. 7 soldados foram mortos. Eles estavam operando em um veículo blindado Puma, que é basicamente um antigo tanque britânico Challenger com motor e removida. Um palestino conseguiu acoplar uma bomba naquele veículo e detoná-la, matando os soldados que estavam dentro. Acredita-se que 50 reféns israelenses ainda estejam mantidos na faixa de Gaza e 20 deles estejam vivos. Tali e Todd. Tudo bem. Mike Tobin ao vivo para nós. Mike, obrigado. Vamos chamar o ex-submarinista da Marinha, especialista em defesa naval e pesquisador sênior do Hudson Institute, Brian Clark. Brian, muito obrigado por estar conosco nesta manhã. E falando da Marinha, submarinos da Marinha dos Estados Unidos lançaram 30 mísseis Tomahawk como parte do ataque ao Irã, a Operação Midnight Hammer. O que você acha da avaliação do presidente sobre o sucesso dessa missão que acabamos de ouvir? Bem, eu acho que esses relatórios de inteligência geralmente são bem preliminares, certo? Então, na primeira vez que você olha para eles, vai fazer uma avaliação bem superficial do que pode ter acontecido. E eu acho que o ataque foi obviamente bem sucedido, obviamente causou muitos danos, obviamente tirou a capacidade de acessar aquelas instalações e provavelmente as danificou significativamente no subsolo. Então, acho que isso é meio que um fato consumado. Todo mundo concorda com isso. Acho que a questão é, por quanto tempo isso atrasou o programa? E eu acho que muitas das avaliações iniciais se baseiam no fato de que o urânio ainda está por aí e que talvez tenha sido levado para outro lugar. Mas há uma grande diferença entre ter urânio levemente enriquecido acumulado em algum lugar e ter a capacidade de transformar isso em uma bomba. Bem, uma das grandes novidades que vai sair desta cúpula da OTAN nesta manhã é, claro, o aumento de 5% nos gastos com defesa da OTAN para todas as 32 nações, ou seja, 5% do seu PIB. Quão significativo isso é em termos de armamentos para os quais esse dinheiro será destinado? E o quanto você acha que a aliança da OTAN ficará mais forte como resultado desse aumento nos gastos? Bem, é enorme. Quero dizer, se você pensar, a maioria desses países da OTAN mal estava conseguindo chegar a 2% do PIB. Então isso é quase uma duplicação do dinheiro que eles gastam com suas forças armadas. E além disso, eles estão gastando mais 1,5% do PIB em infraestrutura, cibersegurança e algumas outras iniciativas de resiliência que são necessárias para poder se defender de uma ameaça próxima como a Rússia. Então, é um aumento enorme. E isso vai fazer com que essas forças armadas fiquem muito mais fortes. Acho que vai ser particularmente impressionante ver o nível de redundância que vamos alcançar na Europa. Acho que algumas pessoas dizem que redundância é ruim, mas no sentido militar, geralmente é bom porque você acaba tendo mais capacidade. E acho que uma das coisas que isso fará é permitir que os países da OTAN talvez consigam combinar seus esforços e ter mais capacidade para lidar com a ameaça russa, em vez de ter que se especializar em uma ou duas disciplinas militares. Sim. E agora? Estou pensando em 4 de março, quando o presidente Trump fez aqueles comentários. Antes, do Congresso, e ele prometeu estabelecer um novo escritório de construção naval dentro da Casa Branca, revitalizar a indústria e reforçar a força da Marinha Americana. Como estamos indo nesse aspecto? Presumo que muito bem. Fiquei impressionado com as ações do escritório para iniciar as mudanças regulatórias que começam a incentivar as empresas a entrar no setor de construção naval.
Já vimos alguns investimentos, em estaleiros dos Estados Unidos. A ANVA, Industries, que é uma empresa coreana, investiu e comprou o Philly Shipyard. Esse estaleiro agora está buscando construir navios comerciais. Bem, há uma quantidade enorme de dinheiro indo para a construção naval da Marinha dos Estados Unidos, por meio desse projeto de lei de reconciliação. Então, definitivamente, há muito movimento na construção naval e eu diria que veremos uma espécie de renascimento na construção naval dos Estados Unidos. A única questão é, conseguiremos sustentar isso e haverá demanda por esses navios por parte de empresas que realizam operações de transporte? Voltando às últimas 2 semanas agora com os militares iranianos sendo, eu acho que a palavra-chave do dia é dizimados em termos de seus líderes militares. Qual é a sua avaliação da capacidade militar iraniana atualmente? Está praticamente completamente destruído, eu acho. Bem, neste momento, resta muito pouco do exército iraniano. As forças armadas do Irã consistem na força militar, no exército tradicional, e esse foi em grande parte destruído, em virtude dos ataques de Israel. E também existe o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, que é a parte de operações especiais do exército, e ele foi danificado em grande medida. Não está claro exatamente quão fundo isso é, mas ambos os lados do exército foram praticamente dizimados e não sobrou muito dele. E a questão agora é, o Irã vai atacar com seus representantes, mas não tem realmente a capacidade de defender seu próprio território. Então como? Até onde ele irá sabendo que está praticamente indefeso agora? Uma visão muito boa. O secretário-geral da OTAN parabenizou o presidente Trump pelo ataque. É certamente algo que será discutido durante todo o dia durante esta cúpula da OTAN na Holanda. Brian Clark, obrigado por se juntar a nós.